E a primeira música que a gente vai cantar, o número 90. Número 90 para começarmos. Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e me voltou a estar, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, demônio não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de Deus, Jesus comigo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus comigo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, demônio não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de Deus, Jesus comigo está. E nós cantamos a próxima música, 49. 49, Cantai e Folgai. Cantai e folgai, o Messias chegou, dissiparam-se as trevas, a aurora raiou. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai e folgai, pelos ímpios sofreu, da tristeza, justiça, seu sangue verteu. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai e folgai, temos livre perdão, pois Jesus nos oferta real salvação. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai e folgai, hoje a destra de Deus, intercede por nós nas alturas dos céus. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai e folgai, o Senhor voltará, Cristo Rei glorioso das nuvens virá. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Essa música ela é um convite para louvarmos, para adorarmos a Deus. E também a última estrofe, de forma bem especial, diz: Cantai e folgai, o Senhor voltará,
Cristo, o Rei glorioso, nas nuvens virá. Essa é a nossa expectativa, é o que nós aguardamos hoje, né? Não sabemos quando Jesus voltar, mas nós queremos estar preparados. Então, hoje à noite o nosso texto é o Evangelho de Lucas, o capítulo 4, os versículos 31 até 34. O texto que segue a sequência da semana passada, Evangelho de Lucas, o capítulo 4, os versículos 31 até o 44. Eu procedo à leitura então. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino também às outras cidades. Para isto é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Então, até aqui o nosso texto, a leitura. Nós queremos fazer uma oração. Obrigado, querido Deus, por esse dia. Obrigado pela tua palavra, que nos convida a nós ouvirmos, refletirmos sobre o que a tua palavra diz, o que ela quer nos dizer também para os nossos dias, aquilo que nós podemos e devemos aprender. E a tua palavra também nos convida a nós a aplicarmos na nossa vida pessoal, na nossa casa e família, como também na comunidade, na igreja, no nosso trabalho, junto a amigos, onde nós estivermos. E, Senhor, que tu possas nos limpar de todo o mal, de todo o pecado, que nos revistas e também nos equipes para podermos viver da tua palavra, enfrentando a realidade que nos cerca. Nós precisamos da tua graça, da tua orientação e da tua sabedoria. Por isso, fala tu, Senhor, nós queremos ouvir e aprender. Então, hoje vemos que segue o nosso texto. Vimos o início do ministério de Jesus, quando ele também entrou na fila com as outras pessoas para ser batizado com o João, ou pelo João, e depois ele foi para o deserto, onde ele foi tentado,
e ele retornou, onde ele foi para a sinagoga em Nazaré. O texto que estudamos na semana passada foi um momento todo especial, porque Jesus pôde ler e também explicar a palavra. Hoje o nosso texto ele segue dizendo que Jesus, então, de Nazaré foi para Cafarnaum, cidade da Galileia, e ele continuou o ministério dele. Chama a atenção que o ministério de Jesus não foi curar, não foi promover a prosperidade, tudo isso foi uma consequência. Mas Jesus ele veio para ensinar, para anunciar, para proclamar o reino dele. E é isso que ele faz. Ele chega em Cafarnaum da Galileia, porque ele foi rejeitado em Nazaré. O nosso texto da semana passada, ele nos fala no versículo 29, quando as pessoas na sinagoga ouviram o que Jesus disse, eles se encheram de ira, e levantando-se expulsaram-no da cidade e o levaram para o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se e desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia. A Cafarnaum da Galileia era uma cidade bem importante na época, era um centro comercial de venda e distribuição de peixe, que os pescadores pescavam no mar da Galileia, e eles então em Cafarnaum vendiam, distribuíam para as pessoas. Olhando Mateus capítulo 8, versículo 5, vemos que Cafarnaum também tinha um centurião, que ele pede para que Jesus ele cure o seu filho. Também vemos que em Cafarnaum tinha uma coletoria, que Mateus, que depois escreve o Evangelho também, ele também era de Cafarnaum. Então teve assim a sua importância essa cidade. E hoje então o nosso texto, o nosso tema que queremos tratar, ele nos fala, ou nos faz essa pergunta: para que Jesus foi enviado? Fica claro aqui que Jesus ele veio para ensinar, e ele novamente vai à sinagoga no sábado. Foi a mesma atitude que ele teve no versículo 16, diz que indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Parece que passou uma semana, ou talvez mais tempo, e ele então chega em Cafarnaum, e o que ele faz? Ele volta novamente para a sinagoga em Cafarnaum, e ele ensina. E chama atenção, ou o que a gente pode lembrar, que eles sempre tinham aquela sequência também, aquele ritual. O responsável da sinagoga, ele abria a reunião, eles cantavam também, ou então liam uma passagem do Deuteronômio, ou do Pentateuco, que era entre Gênesis, Êxodo, Levítico e os Números. Eles liam uma palavra histórica e também um profeta, uma passagem dos livros proféticos, que então era explicado. E foi essa a sequência também que foi seguida nessa ocasião. E Jesus ele ensina novamente, e o versículo 32 nos diz que eles ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava com autoridade. Eles também percebem essa diferença do ensino de Jesus. E não demora muito, na sinagoga em Cafarnaum acontece algo diferente e talvez até algo novo, porque tem ali, o Lucas relata no versículo 33,
achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz. Se olharmos o Evangelho de Marcos, nós vamos perceber que enquanto Jesus estava ensinando na sinagoga, apareceu esse possesso. O Lucas nos relata que ele estava lá, porque a gente até poderia se perguntar como é que ele estava na sinagoga, sendo que ele estava sendo perturbado ou ele estava possesso de um espírito imundo. O evangelista Marcos, então, no paralelo, nos diz que, enquanto eles faziam a reunião, ele apareceu lá e com uma declaração. E essa declaração, ela olhando os evangelhos, é o primeiro que declara quem é Jesus. Vejam que é feito por uma pessoa que nos é apresentada que tem um espírito imundo ou que ela é possessa. E ela diz, essa pessoa diz, Jesus de Nazaré, bem sei quem tu és, o Santo de Deus. Dá assim aquela curiosidade, como é que ele sabia disso? E talvez enquanto outros, até então, talvez não tinham nem percebido ou reconhecido quem de fato Jesus era. Mas o que chama atenção também nesse versículo, que ele declara, essa pessoa com esse espírito imundo, vieste para perder-nos. Parece que com a manifestação de Jesus, também o mundo das trevas, o mal, o espírito do mal, percebe que Jesus Cristo veio para condenar o mal, condenar o tentador, condenar também o pai da mentira. E ele aqui já, por um lado ele declara quem é Jesus, e por outro ele declara a sua própria sentença, que Jesus veio para condená-los ou para condená-lo. Parece até que, se olharmos o final da tentação, no versículo 13, onde diz, passadas que foram as tentações de sorte que apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Parece que aqui existe novamente uma investida, onde ele parece que cria uma aparência e quer impressionar, dizendo assim, tu és o Santo de Deus, tu és o Filho de Deus, então eu já te declaro que tu és. Dá para perceber essa artimanha de que ele está querendo novamente chegar de uma forma camuflada para declarar quem Jesus é. Mas como Jesus, ele percebe de que o que ele faz não é de Deus, ele no versículo 35 mostra algumas ações de Jesus. A primeira, ele repreende, então o mal ele precisa ser repreendido, porque quando ele não é repreendido, parece que ele acaba criando uma força, né? Mas ele repreende e ele então dá uma ordem, cala-te e sai deste homem. E parece que não fica apenas por uma questão de o mal deixar. Diz o versículo 35 que o demônio então, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Jesus então novamente coloca esse limite de que ele é o poderoso e que chegou o momento onde a cara do mal, ela agora é revelada. Que ele se faz presente na vida de pessoas, ele influencia pessoas para o mal e os leva, inclusive, para a destruição. O Carlos Kunz, que escreve O Caminho e Testemunho, ele diz assim que a possessão ou os espíritos maus,
eles têm uma maior manifestação, onde tem uma menor presença do evangelho em uma cultura. Ou também onde existem pessoas envolvidas com o ocultismo. E parece que nesse momento, quando Jesus se manifesta o seu ministério, existe esse confronto entre o mal e que ele precisa ser também eliminado da vida das pessoas. E depois vemos a reação das pessoas no versículo 36. Todos ficam admirados, eles comentam entre si: quem é esse Jesus que agora tem autoridade e poder para inclusive revelar e também manifestar e expulsar maus espíritos? Vejam que muitos deles, o que eles querem é que Jesus então agora se torne famoso. Parece que vem essa tentação da fama e eles divulgam, eles proclamam: Jesus, ele está aí. Essas notícias então, elas se espalham. Jesus então, deixando a sinagoga, ele vai para a casa de Simão. Essa casa é a casa de Simão Pedro. E eles encontram uma nova situação. A sogra de Pedro, ela está enferma, e diz aqui que ela está com uma febre muito alta, né? Até o evangelista Mateus, ele diz que ela está ardendo em febre. Dá para entender que na época eles não tinham o termômetro para medir a febre, então não dava para dizer a temperatura dela. Eles distinguiam, eles sabiam a diferença entre uma febre alta e uma febre baixa, mas a febre dela está muito alta ou ardendo em febre. O poder de Jesus, ele aqui liberta uma pessoa exorcizando um mau espírito. Aqui tem uma pessoa doente, a sogra de Simão Pedro, e ele a cura da febre. E isso de fato traz um novo momento para quem está caminhando com Jesus e também quem está ouvindo a mensagem. E até a gente poderia olhar assim para a sogra do Pedro: ela foi curada, que milagre. Chama atenção que não fica preso no milagre, ela foi curada para servir. Já mostra uma ação, né? Não é a cura em si, não é apenas um milagre, mas ele mostra uma finalidade. E essa finalidade é que a sogra do Pedro, ela serve, tem a finalidade também de revelar que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, enviado por Deus, e ao mesmo tempo, o milagre mostra para a eternidade, que o milagre não tem um fim apenas para essa vida, para esse mundo, mas sempre aponta, mais tarde a gente vai ver na morte, na ressurreição de Jesus, na entronização, que as curas, os milagres, eles sempre apontam para o futuro, para a eternidade. Os versículos 40 a 41 seguem de uma forma muito impactante, que chamam a atenção, que eles trazem para Jesus muitos doentes. Até diz que eram diferentes doenças ou moléstias, e inclusive muitos que estavam possuídos de maus espíritos, e eles também gritam: tu és o Filho de Deus. Jesus, ele repreende, ele liberta, e percebemos essa manifestação conforme estava escrito lá em Isaías 61, como estudamos na semana passada, os versículos 18 e 19, né? Que sobre ele estava o Espírito do Senhor, que o ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos,
apregoar o ano aceitável do Senhor. O Lucas, então, nessa parte até aqui, ele fala de que está se cumprindo. Ele ensina na sinagoga, à medida que ele vai ensinando, o reino vai se manifestando, pessoas são transformadas e elas passam a viver uma vida nova. Nos versículos 42 até 44, que é o final da nossa perícope, nós vemos que depois daquele dia ou no dia seguinte, Jesus ele vai para um lugar deserto. Parece que Jesus também precisou de um tempo, de um momento onde ele vai para o deserto para fazer uma pausa. Ele também fazia esses momentos de oração com Deus, a oração com o Pai. E as multidões, elas então se aproximam, cercam Jesus e querem ouvir mais a respeito do reino. E ele então vai ensinando o reino. O versículo 43 diz que ele então anuncia o evangelho do reino, e ele diz que não é apenas para Cafarnaum, para essa cidade, mas ele precisa levar essa mensagem para outras cidades, e ele então prega. O versículo 44 nos diz que ele prega nas sinagogas da Judeia. Temos então aqui o nosso texto. Não sei se tem alguma pergunta, dúvida, observação no nosso chat. Aí eu não estou vendo nenhuma pergunta ou manifestação. E também de quem está presente, podemos ter agora então um tempo para falarmos, conversarmos e podermos olhar um pouco mais para esse texto. Então, a palavra está livre, se temos perguntas, e se não também, eu tenho novamente algumas perguntas aqui anotadas. Eu lanço a primeira pergunta então, para nós podermos conversar. Só um pouquinho, deixa eu arrumar aqui. Isso, está aparecendo, né? Como nós lidamos com o ocultismo, com esse aspecto da possessão? Vemos hoje, por exemplo, que igrejas elas têm esse foco, né? Inclusive marcam o dia, a hora, cultos ou celebrações especiais, onde eles prometem e oferecem então libertação para serem livres dessa opressão maligna. E a pergunta é como nós, também como cristãos, como igrejas, como famílias, como nós lidamos com esse aspecto do ocultismo ou da possessão. Existe, não existe? Porque eu já encontrei pessoas que dizem assim: isso é coisa da cabeça, isso é coisa da imaginação, isso não existe. Outros que dizem que para quem mexe, para quem procura, também acha. Então, que é uma coisa assim que é bom manter distância, porque senão de fato existe esse aspecto de que a gente vai ter problema com esse negócio. Como é que nós lidamos com isso? Porque se olharmos aqui no texto de Lucas, nós percebemos que a vinda, a manifestação do reino foi justamente essa, que Jesus veio também, se revelou e se manifestou o poder das trevas, o poder do mal. Às vezes é assim, que a gente tem as nossas impressões, as nossas formas de entender e de compreender, mas nós queremos olhar um pouco aquilo que a Bíblia diz. E a Eliane, ela colocou aqui no chat, numa atitude de distância. Afinal, o Satanás é um inimigo derrotado. Se olharmos, o Paulo fala isso bem claramente em várias cartas, mas na carta aos Colossenses ele diz, né, que ele foi derrotado, ele foi
morto quando Jesus morreu na cruz. Então ele já está derrotado, mas ao mesmo tempo ele ainda se manifesta e insiste, né, em atrapalhar, em destruir a vida. Principalmente se nós olharmos João 10:10. Acho assim, é uma passagem importante onde o evangelista João fala de uma forma muito simples. Ele diz assim: o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. E Jesus ele veio para nos dar a vida e a vida em abundância. Eu tenho pensado assim em 5 respostas, ou 5 possibilidades ou formas de nós olharmos. Então eu acredito que a primeira coisa, que não se deve brincar com o mal, nem com o pecado, nem com Satanás. Existem muitas pessoas que se envolvem, às vezes, com brincadeira do copo, até através de aplicativos de celular, de computador e tal. Existem algumas formas para tentar brincar com o poder para ver no que vai dar. Então, acredito que não é para nós ficarmos brincando, porque nós percebemos o Evangelho, ele não ignora, ele diz que o mal existe, o diabo também existe, e é uma diferença entre a luz e as trevas. Onde existe a luz, as trevas, elas precisam dar espaço. E é isso que acontece aqui na história que o Lucas relata. Jesus está ali, ele é a luz, o mal também está, ele é as trevas e ele se manifesta, e onde está a luz, as trevas não podem estar. Também, eu acredito que para nós é uma forma muito sutil, porque quando eu era criança, existia muito essa imagem do capeta vermelho, orelhudo, chifrudo, com um garfo de 3 pontas, e assim, era aquela ameaça assim que às vezes até se brincava na escola, onde um pegava um galho e meio que dava aquela de capeta e corria atrás de alguém que estava com medo para assustar. Assim, né? Uma forma de brincar. Hoje nós não temos essa visão de um capeta monstruoso que assusta todo mundo. Então parece que ele está usando de uma esperteza e que nós não percebemos da forma como ele se influencia. Inclusive filmes para crianças, a Disney, Hollywood, se olharmos um pouco mais a fundo, eles trabalham muito com o poder oculto para abrir janelas da nossa mente, da nossa vida, para que o mal ele coloque aquela semente. E por isso às vezes a pessoa ela vive perturbação, tem medo de dormir no escuro, e são formas de que algo é colocado na vida, na mente da pessoa, da criança, e isso acaba perturbando a vida da pessoa. E também de uma forma muito sutil, às vezes benzimento, horóscopo, parece que vem de uma forma tão camuflada que pessoas dizem assim: bom, também não deve fazer mal, e se não faz mal, então também ajuda. E não se tem essa percepção de que o inimigo ele nos influencia de uma forma muito sutil para a gente pensar ou ter ideias que não são pensamentos da palavra. E isso hoje eu vejo que é muito sutil e a gente talvez nem percebe muitas vezes, porque a gente acaba sendo cegado, e por isso é importante de ter a luz. Segunda coisa que para mim é muito importante é de nós não termos medo. Talvez nesse momento aqui também, onde ele de repente começa a se manifestar e diz: ah, filho de Davi, tu veio para nos perder. Parece que é assim uma manifestação que causa medo, temor, terror, aquele negócio ruim. Mas Jesus ele está no controle, e isso para nós cristãos, para nós como igreja, para nós
é algo muito significativo e importante. Nós não precisamos ter medo quando nós olhamos para Jesus, que Jesus é o Todo-Poderoso, que inclusive quando ele fala, o mal ele silencia. Aquilo que a Eliane já disse, né? Numa atitude de distância, a gente não se envolver, mas reconhecer e saber que Satanás já é um inimigo derrotado. Então, não medo, mas a fé em Jesus. A questão da vitória e de nós conseguirmos vencer o mal, a força não está em nós. Às vezes parece que se ensina também que a gente tem que ter o poder, quem tem o poder do Espírito pode mandar e desmandar e faz o que precisa fazer. Quanto mais alto fala, mais poder, quanto mais chora, mais... Enfim, se cria esses rituais. Olhando para Jesus, ele não faz nenhum cenário, ele não faz nenhum sensacionalismo. É a palavra de Jesus. Foi assim na tentação, é assim aqui também. E para nós enfrentarmos, nós precisamos conhecer a palavra, onde podemos dizer, mas a palavra de Deus diz, né? Quando a gente vê, a gente pode olhar João 10:10. O inimigo vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus vem para nos dar vida e vida em abundância. Quando nós enfrentamos o inimigo, é importante nós não estarmos sozinhos. Na missão dos 70, nós vamos estudar isso mais para frente em Lucas, ele nos diz que é importante não estar sozinho, no mínimo de 2 em 2. Ou quando a gente tem uma situação difícil para enfrentar, de nós irmos com alguém que tem principalmente o discernimento de espíritos, mas não se aventurar sozinho. E em quinto lugar, poder ter justamente esse discernimento para ver se é manifestação de Satanás, do poder das trevas, se é uma compreensão errada. A gente normalmente olha assim, se há uma opressão, se há uma depressão, ou se é uma possessão, de a gente poder discernir. Porque algumas pessoas, para qualquer coisa, dizem que é o capeta que precisa ser exorcizado. Então a pessoa não está com vontade de levantar e ir para o trabalho, ela está com preguiça, então diz, é o demônio da preguiça, vamos exorcizar, né? Então, assim, se cria essa compreensão e muitas vezes se precisa de uma atitude. Como nós lidamos, eu acredito que uma primeira, não se brinca com o que é sério. Também, não viver com medo, mas vivermos na coragem da fé em Jesus Cristo por aquilo que Ele fez. Não por nós mesmos ou de nós, com a nossa força e sabedoria, mas de nós estarmos preparados com a palavra. Se quisermos olhar um pouco mais, com mais tempo, Efésios 6:10 em diante, Paulo fala da armadura do cristão. Não ficarmos sozinhos, podermos ir com alguém ou com algumas pessoas e termos o discernimento se é ou não é. Então, em resumo, seria isso. Se temos mais alguma pergunta, uma observação, ainda podemos também conversar. Se alguém quiser também se manifestar aí no chat, também podemos fazer. Eu ainda tenho uma segunda pergunta que eu gostaria também de colocar. Deixa eu só... Mas dá para ver, né? Como nós lidamos com a doença e a cura? Percebemos aqui que parece que de uma forma tão automática, tão impactante, as pessoas elas são levadas para Jesus e Ele as cura, né? Então, como nós lidamos com isso? Existe uma vara mágica, existe uma fórmula, um jeito para fazer as coisas acontecer? Uma oração forte, sei lá, algum produto que pode ajudar. Alguns dizem assim, sal grosso. Então a gente às vezes caminha, passa em alguns lugares, a gente vê que eles colocam
sal grosso, espalham sal grosso pelo pátio, nos cantos, e parece que de alguma forma a gente tem que se prevenir, né? Igrejas hoje, inclusive, também oferecem, num determinado horário, onde existe a manifestação. Como nós lidamos com isso? É assim? Eu confesso que eu muitas vezes fico um pouco encucado com isso, também como pastor, como missionário, como proceder, como enfrentar essa realidade. Uma vez, a doença, a dor e, por outro lado, também essa forma de encarar e de enfrentar. Eu novamente pensei aqui em algumas respostas para a nossa reflexão. Elas não são completas, mas elas nos ajudam a gente poder observar e olhar, né? O Carlos Kuntz, quando ele escreve o Caminho e Testemunho, ele diz assim: os milagres de Jesus não foram feitos para serem repetidos, mas para atestarem o seu senhorio e que ele tem poder para perdoar pecados e para salvar. Hoje parece que existe uma tendência, se Jesus fez, se ele venceu, se ele nos deu e nos dá o seu Espírito Santo de poder, tudo que nós pedimos, ele vai nos conceder. Parece que isso nos torna, de certa forma, super-homens, super-mulheres, super-pessoas, de podermos mandar e as coisas acontecem. No entanto, os milagres de Jesus não foram feitos para serem repetidos, mas eles nos mostram o senhorio de Jesus, que ele é o Todo-Poderoso, ele é o Filho de Deus, e assim como ele tem poder para curar, ele tem poder para perdoar pecados, porque quem tem poder para perdoar pecados? É só Deus, é só Jesus. E ele perdoa, foi por isso que ele morreu na cruz. E ele tem poder para salvar. Então, o maior milagre não é a cura, né? Porque muitas pessoas, elas são curadas e a vida delas continua uma situação difícil, uma desgraça, né? E até se nós olharmos, por exemplo, nem Jesus não curou todas as pessoas. E por que não? Se olharmos a história de João 5, no versículo 3, diz que fala daquele coxo há 38 anos. João 5, versículo 3 diz: jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, naqueles muitos pavilhões que eles tinham feito, para que o primeiro que descesse quando a água se mexesse era curado. E tinha muitos lá. E Jesus apenas olha para um, esse que estava sofrendo há 38 anos, e esse Jesus cura. E o evangelista João, no versículo 36, no capítulo 5 de João, diz: a própria obra que o Pai me deu para concluir e que eu estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Então, o milagre também do exorcismo, da cura, sempre tem essa função em mostrar que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor. Temos aqui a manifestação. A Eliane, ela escreveu no chat, né? Como lidamos com a doença e a cura. Viver na vontade de Deus, no shalom. Shalom é a palavra hebraica para paz, que não quer dizer apenas ausência de conflitos, mas é poder lidar e enfrentar as situações que a gente tem a enfrentar com o shalom, a paz de Deus. Há espaço tanto para a cura, quanto para a vivência na presença e cuidado de Deus em meio à dor e o sofrimento. Então, não quer dizer que Deus ele cura todos e todas as coisas, mas ele concede de vivermos na presença dele e nos sentir carregados, até mesmo quando nós passamos. Salmo 23 diz, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Eu sei que Deus está comigo. E a Jaque também coloca aqui: penso que Deus capacitou o ser humano
para descobrir os remédios para a cura de doenças, mas a cura do Espírito vem de Deus através dos pedidos de oração. Já que realmente isso não pode deixar de ser dito que você coloca aqui. Porque hoje nós vemos que muitas curas, elas acontecem pela medicação, pelo médico, pela orientação, pelo tratamento médico. E isso é muito, muito real, né? E Deus, Ele deu sabedoria para os médicos também e para os laboratórios. Eu acho que hoje, assim, se pensar na época a lepra, quantas doenças que existiam que não se sabia como tratar, como lidar. Se pensar também na vista, né? Eu também uso óculos. Quantas pessoas, elas são... Está acabando a bateria, já estou com uma bateria de reserva aqui. Então, quantas pessoas hoje, elas são tratadas até na questão da visão, da vista, né? Podendo fazer um tratamento médico, né? A mãe do Marquinhos está fazendo a cirurgia hoje, né? Do descolamento de retina, né? Então, ela está em Joinville, queremos orar também por ela. Assim, ela teve 95% de descolamento. Ela teve descolamento de retina e ela perdeu 90% da visão do olho direito. Implantar uma lente. Vejam, perdeu 90% da visão do olho direito. Então, assim, são até procedimentos muito delicados. Então, não é nem a certeza de que ela vai melhorar a vista. Pode até ficar cega de uma vez, mas a gente vê assim como Deus tem nos ajudado. Se pensar agora também nesse tempo do Covid-19, né? Quantas pessoas doentes, eu vi esses dias um dado ali, quantas pessoas que foram curadas, que a gente sabe. Então, assim, eu vejo como Deus, Ele é tremendo, e através da dor, sofrimento que nos une, e Deus, Ele vai curando, como nos dias de Jesus. À medida que Jesus foi anunciando a palavra, os milagres foram acontecendo. E isso hoje Ele continua fazendo, porque Ele é Deus. E além disso, né, a Jaque coloca muito bem ali, mas a cura do Espírito vem de Deus através dos pedidos de oração, através da própria palavra de Deus. Então, não sei se tem mais uma pergunta, uma dúvida. Nós ainda temos um tempinho aí, nosso tempo está indo, mas eu tenho ainda uma terceira pergunta para nós conversarmos um pouco e podermos talvez refletir mais sobre ela. Por que Jesus prefere e opta pela pregação da palavra e o caminho da cruz, ao invés da popularidade da fama e de ser um milagreiro? É uma pergunta um pouco inquiridora, né? Por que Jesus, ele prefere pregar a palavra? Ele anuncia que ele vai para a cruz, vai sofrer, vai morrer, mas que ele vai ressuscitar. Que ele prefere esse caminho, ele opta por esse caminho, ao invés de talvez pensar assim, poxa, ele poderia ter seguido um caminho bem mais fácil, ter tido uma caminhada bem sucedida de fama, e ele foge justamente do show da fama para seguir o caminho da pregação e também o caminho da cruz. Eu queria deixar essa reflexão para nós, né? A gente pode também olhar o Evangelho adiante nessa questão, né? Mas, para mim, eu compreendo de que os milagres não garantem a fé nem a gratidão. Muitas pessoas foram curadas nos dias de Jesus, muitas pessoas são curadas hoje, e pelas quais nós como igreja oramos, mas elas não creem, não aceitam Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e nem sequer agradecem. A gente conversou no domingo à noite, na abertura do culto, sobre os 10 leprosos, né? Os 10 foram curados, mas apenas um
teve o tempo para voltar, para se encontrar com Jesus e para agradecer. Agora, o contrário, a fé, ela garante o milagre e a gratidão. O milagre nem sempre garante a fé e a gratidão. Muitas vezes só se quer o milagre, ponto final. Agora, para quem vive pela fé, ele tem a certeza de um milagre. Até um amigo nosso que faleceu com 40 e poucos anos, o filho dele, no dia em que o pai foi sepultado, ele disse assim: nós sabíamos de um milagre e que haveria festa. Se meu pai fosse curado, a alegria, a festa seria aqui. E se meu pai morresse, e o que aconteceu, aqui nós temos a tristeza, mas a alegria e a festa vai ser no céu. Para mim foi consolador, porque era um jovem, na época ele tinha o quê? 17, 18 anos? E ele pôde dizer isso, né? Então, assim, o milagre, ele aconteceu. A Eliane coloca aqui ainda no chat: por que não teríamos um Salvador? O caminho da cruz é o único que poderia nos salvar, porque é por nós, ou seja, no nosso lugar. Então, talvez se Jesus tivesse optado pela fama, teríamos muito milagre para contar, mas não teríamos a salvação. Mas agora, porque Jesus morreu na cruz, ele nos oferece completa salvação, o perdão dos nossos pecados, e podermos viver uma vida nova com ele aqui e também na eternidade. Então, queremos terminar nosso estudo hoje. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos ter novamente a oportunidade de estarmos reunidos. E o último pensamento que eu gostaria de colocar